Bom, primeiramente, sejam todos bem-vindos à apresentação de trabalhos, não? A nossa mesa de hoje, neste horário, a mesa 1, né? Dentro do contexto do nosso CIMIVA 2020. Fazemos os agradecimentos de rigor ao Governo do Estado do Amazonas, à Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Fundação de Amparo à Pesquisa e a Universidade do Estado do Amazonas, que fizeram possível este encontro, né, dentro destas circunstâncias, vamos dizer, atípicas, que têm nos desafiado a nos reinventar. Mas nada que não possa ser superado. Até agora as coisas estão indo tudo muito bem e estamos conseguindo alcançar os nossos objetivos. Então, bom, temos aqui no nosso cronograma a nossa primeira apresentação, a guitarra inglesa e a viola de arame no século XVIII, aproximações notacionais, técnico-idiomáticas e transcrição de excertos do exemplo musical número 2, extraído do The Art of Playing the Guitar or Citra, de Francesco Geminiani. O professor que irá apresentar é o Dr. Luciano Hercílio Alves Souto. Então, gostaria de passar a palavra para o nosso querido amigo Luciano, para dar início à sua apresentação. Teremos 20 minutos para fazer as apresentações e depois 20 minutos para as arguições e dúvidas que os participantes desejem fazer. Uma última indicação, o pessoal que está inscrito, por favor, deve registrar a presença no chat, né, para os efeitos de registrar a sua frequência. Então, podemos começar, Luciano. Fica com você a palavra. Obrigado, Medina. Bom dia a todos e a todas. Com muita satisfação que a gente está aqui hoje, né, para conversar um pouco sobre esse trabalho de pesquisa, né, que recentemente concluído, por meio de um projeto interinstitucional, né, se assim poderia ser dito, entre a Universidade, né, do Estado do Amazonas e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, né, onde eu concluí um pós-doutorado recentemente, agora no início do segundo semestre, né, no início de agosto. Foi desenvolvido durante o primeiro semestre, né, de fevereiro a agosto de 2020. Então, agradeço a apresentação, né, que o Medina fez aí do título do trabalho, né, do meu nome, já adianta aqui bastante para mim, né. Esse trabalho, ele teve origem na Universidade do Estado do Amazonas, né, no âmbito do Laboratório de Musicologia e História Cultural, a partir da necessidade de busca por algum repertório para a viola de arame e a guitarra barroca, né, que são os instrumentos em que eu participo, né, da produção do laboratório com outros colegas, né, entre eles o próprio Medina, que está aqui hoje. E por conta da falta, né, o problema então surge pela falta de repertório escrito originalmente para viola de arame, né, para essa formação camerística e orquestral especificamente no século XVIII, com um foco na segunda metade desse período, né, segunda metade do século XVIII, né, de 1760, né, até início de 1800, né, para 1799, né. Então, esse trabalho, ele surge a partir dessa busca por esse repertório e dessa investigação, né, por vários autores, vários instrumentos da família, né, das cordas dedilhadas, nós percebemos que os instrumentos da família dos sistres, né, como a guitarra inglesa, a guitarra portuguesa, os instrumentos com esse formato mais arredondado, sem o infranque, né, daqui a pouco eu explico isso tudo com mais calma, havia uma
grande produção de repertório de uma qualidade excelente, né, por autores como Geminiani, por Batista Nofferi, entre vários outros, que ainda não havia sido considerada pela própria literatura das cordas dedilhadas, né, que concentra muito a sua produção em instrumentos da família dos alaúdes e das guitarras, né, como a teorba, o arque-alaúde, o guitarrone, a guitarra barroca, né, e esse repertório, então, parece que fica à margem da literatura das cordas dedilhadas, né, o repertório dos sistres, e inclusive o próprio sistre como instrumento musical, pouco lembrado aí nas salas de concerto hoje, né, do mundo afora, incluindo o seu repertório também. E aí, nessa busca, acabei encontrando esse repertório, e, além disso, descobri que não havia, né, uma troca desse instrumento com os demais instrumentos da mesma família, nos aspectos notacional, técnico idiomático e repertorial, que fosse considerado pela literatura das cordas dedilhadas. Todos os instrumentos que a gente investiga, como, né, os que eu mencionei agora há pouco, guitarras, alaúdes, vihuelas, né, todos eles compartilham uma série de características semelhantes, né, tanto em relação ao aspecto formal, né, a morfologia, como a organologia, como aos sistemas de codificação instrumental, em relação ao repertório, aos recursos idiomáticos, né, expressivos desses instrumentos, e os instrumentos da família dos sistres é como se não fizesse parte dessa literatura, e a gente acabou, então, percebendo uma grande lacuna na produção, né, nesse sentido, do repertório das cordas dedilhadas. E aí resolvemos investigar isso, então, e parte desse processo de investigação eu trago hoje para a gente poder conversar um pouco, né, a respeito desse trabalho. Então, é uma pequena contextualização, né, e eu vou abrir aqui um pouco a apresentação para vocês poderem visualizar aqui o material. Só um instante que eu já estou abrindo aqui para a gente poder conversar com um pouco mais de ilustração aqui, né, para a gente mostrar um pouco o itinerário, né, dessa pesquisa. Eu acho que já está abrindo aqui o material. Aparece para todos aí já a tela? Aparece sim, professor. Aparece, obrigado. Está aparecendo já. Bom, então estamos aqui, né, no simpósio. Então esse trabalho ele se dividiu em duas etapas, né, até o momento em que eu produzi esse artigo que apresento aqui agora para vocês. Primeiro foi um estudo comparativo, né, nos aspectos morfológico, notacional e técnico idiomático, né, em relação comparativo do sistre com a viola de arame. Então o sistre é esse instrumento aí que espero que esteja visível, né, é uma ilustração encontrada no tratado do Antônio da Silva Leite, né, que chama Estudo de Guitarra, né, de 1795. Então é um instrumento com esse formato que a gente chama de piriforme, né, mais circular, parece um formato de gota, né, da caixa de ressonância, com cordas duplas, né, ele tem 6 ordens ou 6 segmentos de cordas, né, a gente conta a primeira, segunda, terceira e quarta cordas duplas, e a quinta e a sexta, então, como cordas simples, né, ordem simples, ou seja, são duplas da primeira até a quarta, a quinta e a sexta são ordens simples. Esse é especificamente o sistre que a gente vai tratar, comparar com a viola de arame, né? Existem outros modelos, com outras características de encordatura, afinação e morfológicas, mas nesse trabalho de hoje a gente está falando especificamente desse sistre, né, do qual o Antônio da Silva Leite, a gente vai ver agora há pouco, o Geminiani também vão falar a respeito, né. Então, dando continuidade, né, são algumas das terminologias, né, os termos designativos aí utilizados para se referir a esse instrumento, né, o sistre, cítara, cétula, cétera, quítara, citerne, guiterne também tem, citar, cítara, todos esses nomes, né?
Então, o Neves ele faz uma observação interessante, que é um instrumento pouco lembrado nas salas de concerto do cenário atual, né? Praticamente um desconhecido do público moderno. No entanto, foi um instrumento musical de considerada reputação na cultura renascentista, cujas utilizações variavam, né? Desde da função de instrumento solista, como instrumento na música de câmara e entre outras formações, que sofre, né, um certo desprestígio, né, social e passa por alguns anos de esquecimento até que ele é revitalizado justamente na segunda metade do século XVIII, quando então a gente vai tratar do foco aqui dessa pesquisa, né? Essa é a representação aí um pouco da afinação dele nas cordas soltas, né? Seria um acorde de Dó maior, praticamente, né? Dó, Mi, Sol, né? Do grave para o agudo. Ele soa aproximadamente uma terça acima de um violão moderno, considerando apenas da quinta até a primeira corda, né? Sem o bordão, né? A sexta corda. E aqui é uma outra ilustração, né, do Tratado do Silva Leite, que ele explica um pouco diatonicamente a extensão de escala desse instrumento, né, que ele tem em torno aí de 36 pontos cromáticos, né, são quase 2 oitavas e um pouco mais de meia oitava, entre 2 a 3 oitavas, né. Eu explico isso com bastante detalhe no artigo, não vou me ater muito aqui, é só para a gente poder ter uma ideia aproximada das semelhanças e diferenças entre esses instrumentos, né? O sistre e a guitarra. Essa é a representação do braço do sistre, né? No tratado do Geminiani, né? The Art of Playing the Guitar or Sitar, de 1760, né? Ele mostra aí a mesma afinação, né? Das cordas soltas, representada pelo Silva Leite. Então a gente percebe que durante a segunda metade do século XVIII para a primeira metade do século XIX, não muda muita coisa, né? Em termos de encordatura, afinação e extensão escalar desse instrumento, quando a gente compara aí esses dois autores, que são as fontes principais primárias, né? Entre outras, mas são as principais aí de repertório e de conteúdo técnico, notacional e de detalhes instrumentais, né? E aí o Geminiani, ele, na introdução, né, ao tratado dele, de 1760, esse tratado aqui, The Art of Playing the Guitar or Sitar, né, praticamente ele só contém música, são 11 sonatas para sistre e violino, né, sistre e baixo contínuo, né, então tem pouquíssimo texto, tem esse espelho do sistre, pouquíssimas explicações, mas o Geminiani faz essa observação em relação ao que ele percebe das características sonoras do instrumento, que eu achei interessante trazer para nós hoje, né? É bem pessoal, né, dele essa observação, né, sobre a doçura e o brilho do som peculiares da guitarra, quando ele está falando, é a guitarra inglesa, né? Unidos ao seu tamanho e formato convenientes, bem como a facilidade de se executá-la, já a tornaram um instrumento extremamente em voga no ambiente cortês da segunda metade do século XVIII, né? Mas ela é ainda mais digna de consideração, mesmo entre os bons críticos da música, do que geralmente se julga, já que a disposição e o número de cordas a tornaram capaz de produzir uma harmonia muito cheia e completa, como poderá ser visto nas composições a seguir. Então o Geminiani está lá praticamente no prefácio, né, do tratado dele, e aí a partir disso ele já apresenta as transcrições que a gente vai ver na segunda etapa desse texto, né, porque esse artigo trata primeiramente de um estudo comparativo entre o sistre e a viola de arame, e posteriormente ele discute alguns excertos, né, de transcrição entre esses dois instrumentos, né. Aqui a gente tem uma viola de arame, né, no formato do século XVIII, né, esse é o único tratado que a gente tem dedicado especificamente a esse instrumento, que é o do Manuel da Paixão Ribeiro, Nova Arte de Viola. Ele traz essa estampa que mostra, né, os pontos, a disposição da encordatura, né, é ilustrativa, não é a imagem do instrumento, mas ele fornece algumas explicações sobre a afinação, a encordatura, a disposição das ordens, né?
Então é um pouco diferente do sistre. Ele tem 5 ordens de cordas, porém cordas duplas e cordas triplas, né? As 3 primeiras ordens são de cordas duplas, as 2 últimas de cordas triplas, né? O sistre tem as 2 últimas ordens, cordas simples, as 4 primeiras, cordas duplas, né? Aqui, para poder facilitar um pouco a comparação entre os registros, né? Tem uma tabela de afinações históricas, fornecida pela Gisela Nogueira, né, em 2008, na tese dela sobre a viola com ânima, uma construção simbólica. E lá ela mostra catalogadas mais de 46 afinações, incluindo as afinações históricas e as afinações modernas da viola de arame. Essa é a afinação histórica, né, que o Manuel da Paixão Ribeiro utiliza. Então a gente vê da direita para a esquerda, né, as cordas duplas, e as cordas triplas, né? Onde tem as três semibreves aí, no primeiro e segundo compassos dessa ilustração. Eu trouxe só para a gente poder, né? Sou aproximadamente uma terça abaixo aí do sistre em comparação com o registro da viola de arame, né? Essa aqui é uma viola de arame, né? Construída mais ou menos nos moldes, né? Aproximadamente nos moldes das violas de Queluz, né? Ela foi encontrada pelo luthier Roberto Gomes em Tiradentes, né, no interior de Minas Gerais, no início da década de 80, 1982. Né? Então o instrumento estava bastante deteriorado, não foi possível a restauração para uso, né, desse instrumento como instrumento executante. E tem algumas informações que ainda não estavam legíveis, né? A etiqueta no fundo dessa viola, né, remete à Fazenda Capanema, 19 de julho de 1765. Não se identifica o sobrenome do luthier. É Vicente, né, algum outro sobrenome. Essa viola provavelmente é um instrumento de cordas mais antigo, né, encontrado no Brasil, daquela época, sobrevivente ainda. Roberto Gomes, então, construiu uma cópia desse instrumento para a Gisela pesquisar, né? Na época ela fazia mestrado na Inglaterra, e acabou pesquisando esse instrumento a convite da Ana Maria Kiefer, que queria reconstruir o ambiente dos saraus, né, onde se tocavam as modinhas no início do século XIX no Brasil, e esse era o principal instrumento de acompanhamento. E depois a gente percebe que Silva Leite também compôs modinhas com acompanhamento de viola e guitarra inglesa, viola de arame, e que não consta na literatura mais conhecida, né, das cordas dedilhadas ligadas às guitarras e às violas, por exemplo. Se a gente faz uma comparação entre esses dois instrumentos, né, do ponto de vista das características morfológicas, né, notacionais e técnico-idiomáticas, a gente percebe que eles têm uma série de aspectos semelhantes, embora a aparência deles seja bastante distinta um do outro, né? Cordas metálicas, por exemplo, os trastes metálicos fixos, né? Porque naquela época a maioria dos instrumentos eram com cordas de tripa e trastes móveis. A extensão escalar e o registro médio-grave aproximados, né? Com essa distância de 1/3, né? A viola é 1/3 abaixo, mais ou menos, a afinação dela. Porém, ambas têm a mesma tessitura, mesma extensão escalar, né? De aproximadamente 2/8 e meia, até 3/8. Todos esses dois instrumentos usam aí o sistema de notação musical em tablatura, que a gente já vai mostrar daqui a pouco. Utilizam também a mesma mecânica básica da mão esquerda, né? Incluindo os ligados, né, com função expressiva. Naquela época, né, nas cordas dedilhadas, o ligado tinha muita função de ornamentação na música e função expressiva do ponto de vista retórico musical, entre outras utilizações, e a técnica do ponteado, né, que a gente vai explicar um pouco também no decorrer desse trabalho aqui. Então, a primeira etapa desse texto trata desses aspectos, né, desse comparativo aí desses dois instrumentos, mostrando o que eles têm de semelhanças e o que eles têm de diferenças, né, que são muito menores do que aquilo que os assemelha, né. As diferenças, então, entre eles são basicamente na caixa de ressonância,
que o cistre tem uma caixa, né, arredondada, piriforme, que a gente chama, e a viola de arame, essa caixa de ressonância com infranque, que é essa curvatura, né, na caixa, que dá a impressão de um formato mais acinturado, né, no formato de 8 do instrumento, né. Aquela curvatura a gente chama de infranque, né, normalmente a gente vê esse termo nos tratados aí de organologia, os mais modernos, né. O número de ordens de cordas, né, o cistre tem 6 ordens, sendo 4 ordens duplas e 2 simples, e a viola de arame tem 5 ordens, 3 ordens duplas e 2 ordens triplas, né. E a segunda parte desse texto, então, a gente trata, vou acelerar um pouco para não ultrapassar o tempo, de transcrições de excertos, né, da sonata número 2, né, o segundo exemplo musical aí do tratado do Geminiani, para testar, né, a viabilidade realmente de transcrição do ponto de vista do que se pode preservar ou do que né, e do que não se pode em relação a esses dois instrumentos, né, considerando suas semelhanças e diferenças aí organológicas e de recursos empregados, né, na sua execução. Então eu usei uma teoria do Lorenzo Mamic, né, que é muito interessante, que ele fala que a escrita, tanto verbal quanto musical, funciona como uma espécie de filtro. Os aspectos do evento sonoro que ela inclui passam a ser considerados significativos e os que exclui se tornam contingentes e irrelevantes. Então isso, o Mami está falando da mudança de meio notacional, né? E a gente percebe que isso também se aplica à mudança de meio instrumental, porque o instrumento também traduz para código sonoro aquele código gráfico que a gente vê na partitura ou na tablatura, né? E aí a gente tem, então, a notação original, olha, da sonata, né? Corresponde aí aos compassos de 42 a 52. Está escrito em dó menor, né? A gente tem a linha central como a tablatura do cistre, né? As linhas horizontais correspondem às cordas do instrumento e os pontos são os lugares onde devem ser pressionados os dedos da mão esquerda para a obtenção do som desejado. Na linha superior, o Geminiani, como era violinista, ele escreve para nós a linha melódica, né, traduzida do cistre para violino. Se a gente olha todas as sonatas, a gente percebe que ele acrescentou muita harmonia na tablatura do cistre. Porém, na partitura do violino, embora essa ilustração não mostre para a gente, né, mas no texto tem mais ilustrações, que a linha do violino tem uma série de recursos de ornamentos escritos que ele não incorpora na tablatura. E isso orienta muito o processo de transcrição do instrumentista de cordas dedilhadas, que pode incorporar no instrumento os principais ornamentos que o Geminiani escreve na linha do violino. E é interessante que ele fala o seguinte, que a linha do violino é para apenas ser observada, né? Ela não é para ser tocada, ela serve para orientar mesmo o movimento melódico descrito pela tablatura do cistre para aquele instrumentista de cordas dedilhadas que, porventura, não conhecesse a tablatura, né? Então orienta demais. Quanto tempo? Estamos já no tempo. Opa, deixa eu correr aqui. Um minutinho. Tá, vou correr aqui. Essa aqui é a primeira, é uma transcrição, então, que a gente fez, considerando alguns elementos da tablatura, não é? E aí, nas perguntas eu explico um pouco mais sobre os processos de transcrição aí, então, para a gente não atrasar muito. Então, o que a gente observa nesse trabalho, até o momento em que ele foi realizado para esse artigo, né, é que a proposta adaptativa do repertório do cistre para a viola de arame se mostra viável a partir dos dados levantados por esse estudo, até o momento em que ele foi realizado. E cabe ressaltar a necessidade de que sejam produzidos trabalhos específicos sobre transcrições de obras musicais entre esses dois instrumentos, considerando o detalhamento e a quantidade de conteúdo envolvido nos procedimentos de transcrição, que não vai dar tempo de falar, mas a gente responde todas as dúvidas, perguntas que porventura vierem. Uma vez constatada a viabilidade dessa iniciativa a partir dos dados apresentados neste texto, né? No que concerne aos ornamentos de expressão, o Geminiani trata muito detalhadamente outra publicação dele, né, que é o Tratado sobre o Bom Gosto na Música, de 1749, e que vale a pena um estudo específico sobre a aplicação
desses ornamentos nas obras do autor para Sistre, porque ele explica com muita clareza o significado e como executar o ornamento. Né? Então, compensa um estudo desses ornamentos à luz dos recursos técnico-idiomáticos dos demais instrumentos de cordas dedilhadas, como a guitarra e o alaúde, né? De modo que a gente possa trazer essa linguagem instrumental para as especificidades desses instrumentos, buscando sua tradução para o idioma, né? No caso aqui da viola de arame, o que poderia certamente, né, enriquecer bastante a interpretação deste repertório, a viola de arame. Então, foram essas as conclusões parciais. Tem aqui algumas referências, eu vou passar bem rápido, todas estão no artigo aí, né, que apresentado. Então, não escrevi aqui o muito obrigado, agradeço a todos pela paciência, ao Medina aqui também pelo alerta, já vou finalizar essa apresentação. Então, o que eu tinha para dizer sobre esse trabalho foi tudo isso que acabei de dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Realmente não posso deixar, como violinista, de me interessar por um trabalho que é também de Francesco Geminiani, né? Que, como mencionaste, tem seu tratado do bom gosto, né? Que efetivamente descreve toda uma idiomática muito, é uma referência, na realidade, né? para a interpretação. Né? E reflete também um costume bastante difundido no século XVIII. Os violinistas, na realidade, eram também instrumentistas de cordas. Paganini tocava guitarra, inclusive o violinista que eu pesquisei, Pedro Lopes Nogueira, tocava outros instrumentos, não sei detalhe exatamente que eles tocavam, então havia uma flexibilidade, não? Que com certeza influenciava também uma espécie de unidade idiomática, não? De acordo com as características de cada instrumento. Bom, nós temos no nosso cronograma mais uma apresentação antes do debate. Né? No debate incluiríamos as duas apresentações. Né? Tá certo, Luciano? Ok? Certíssimo. Então, vamos passar a palavra para Mário André Vlaxio Lopes, né? Que também apresenta um trabalho em conjunto com Luciano sobre a guitarra inglesa na cena musical portuguesa do século XVIII, um estudo musicológico do estudo de guitarra, de Antônio da Silva Leite, o mesmo autor que também mencionava no seu trabalho o Dr. Luciano. Estamos prontos, Vlaxio? Sim. Bom, então a palavra está com você. Ok. Obrigado, professor Gustavo Medina. Obrigado também a todos. Bom dia a todos, né, por estarem aqui nos ouvindo. Então, eu vou começar a apresentação do trabalho, para que a gente não perca muito tempo. Só um instante. Acho que ainda não apareceu, né? Está carregando. Ok. Alguém pode dar um feedback se carregou? Aqui ainda não está aparecendo. Não, né? Ainda okay. Não. Agora já está reagindo aqui. Agora? Pronto. Beleza. Ok, então, esse trabalho, esse artigo, né, ele é uma prévia de uma dissertação que vai ser apresentado no futuro, que já está em trabalho, na verdade, já está em desenvolvimento, que é justamente esse título, A Guitarra Inglesa na Cena Musical Portuguesa do século XVIII, um estudo musicológico do estudo de guitarra de Antônio da Silva Leite. Esse trabalho em parceria
entre eu, Mário Vlax, e também o professor Luciano Souto. O trabalho ele tem como objetos principais a guitarra inglesa e o tratado, né, para o instrumento, que é de autoria de Antônio da Silva Leite, mas para o desenvolvimento do trabalho nós apresentamos uma breve contextualização da cena musical que acontece na segunda metade do século XVIII em Portugal e também uma breve trajetória também do próprio do autor e compositor, né, Antônio da Silva Leite. Durante a segunda metade do século XVIII, Portugal passou por diversas transformações sociais e culturais, reflexos de seus regentes, como Dom José I, Dona Maria I e também o príncipe regente Dom João. No âmbito artístico, o distanciamento que vai acontecer entre o Estado e a Igreja durante o reinado do Dom José I, isso estimula uma prática instrumental nos ambientes da aristocracia e também da alta burguesia, é o que vai ceder espaço à prática musical, tanto amadora também quanto profissional. Ainda no período de Dom José I, que começa em 1750 e vai até o seu falecimento em 1777, a ópera ela se consolidou como a principal atividade artística e também próprio propaganda do poder régio de Dom José I. E após o seu falecimento, né, vai assumir a Dona Maria I, que cultivava o gosto pela música sacra, porém a ópera ainda era cultivada, mas sem, digamos assim, a mesma intensidade do período anterior e também sem as mesmas riquezas econômicas, riquezas essas que vinham do Brasil. As representações, então, cênicas no período de Dona Maria I, ela vai ser, essas representações cênicas no teatro da corte, elas vão ser mais discretas e os gêneros líricos de menor dimensão. O príncipe Dom João, quando ele assume como regente, ele também vai continuar favorável à prática musical e também vai fazer importantes contribuições para o desenvolvimento musical no seu período. De uma forma geral, o que nos interessa é a questão que nessa segunda metade do século XVIII vai ter um impulso, né, para a prática musical instrumental nos salões e também nos diferentes espaços, além de atividades operísticas em teatros públicos e também a própria prática musical doméstica das famílias burguesas. Nas reuniões, por exemplo, familiares, eram muito comuns que as próprias senhoras anfitriãs e suas convidadas, e as filhas, as donzelas, eram que abrilhantavam, né, as noites de saraus culturais e de folguedos, cantando e tocando alguns instrumentos, como o piano, o cravo, o alaúde, a viola e a própria guitarra. Já nos saraus que aconteceu, que já eram mais exigentes, aí sim se contratavam músicos já profissionais, que interpretavam diferentes gêneros musicais para o divertimento de todos. E entre esses gêneros que eram praticados nesses ambientes, era como se ouvir tocatas, serenatas, áreas, duetos, modinhas, entre outros gêneros, e todos eles tocados ou acompanhados por instrumentos como o piano forte, a viola francesa, o bandolim e a própria guitarra inglesa. A guitarra inglesa ela vai entrar em Portugal, né, pela cidade do Porto, através do comércio de vinho e de cortiça, e os primeiros tocadores de guitarra vão chegar a Portugal justamente onde os ricos comerciantes britânicos firmaram sua estadia na cidade do Porto. Essa guitarra que nós estamos falando, que o professor também Luciano já adiantou um pouco, foi um instrumento muito popular na Grã-Bretanha, durante a segunda metade do século XVIII, e início do século XIX, embora já um pouquinho com menos força, né? Então, esse instrumento ele era apreciado tanto no círculo das famílias nobres, principalmente pelas mulheres, e também na utilização por artistas amadores. Essa popularidade do instrumento é constatado no tratado do próprio Geminiani, também, como o professor Luciano já adiantou, né? Então, ele relata todo esse sucesso ali no prefácio do seu tratado, de 1760, onde ele afirma, né, que a doçura e o brilho de som peculiares da guitarra, junto ao seu formato e tamanho convenientes, e facilidade também para tocar esse instrumento, já lhe conferiram extrema fama no mundo cortês. A guitarra inglesa, aqui estou chamando de guitarra inglesa, né, conhecido também o sistre, da família do sistre, integra uma ampla família de instrumentos de cordas dedilhadas, encordoados com material de metal. A construção destes novos instrumentos, com essa nova possibilidade também de material, vai oferecer algumas vantagens, né, como o seu próprio formato, as suas afinações mais simples e também o uso de menos ordens
e principalmente pela desenvoltura, a apresentação ao ar livre. Então, o instrumento ele conseguia projetar muito mais som, e o que era, digamos assim, tinha uma desenvoltura muito melhor em ambientes abertos do que simplesmente em ambientes fechados. O desenho do instrumento, como a gente pode observar aqui na imagem, né, o desenho, o shape, como queira, ele é muito pouco ou quase nada influenciado pela guitarra barroca, embora a similaridade pelo nome. Ele vai ter semelhança mesmo com o sistre renascentista, incluindo algumas diferenças pontuais. O corpo da guitarra ele vai ser, em relação, né, ao sistre, ele vai ser um pouquinho maior e mais largo, possibilitando maior ressonância ainda. O tampo traseiro da guitarra ele vai priorizar um formato ligeiramente curvado, ele não é abaulado como o alaúde. Ele também o braço da guitarra ele vai ser mais curto e mais largo, e vai contar com leve arqueamento na escala. O braço ele conta com 12 casas, tradicionalmente com 12 casas. As cordas elas estão dispostas em quantidades diferentes de ordens e com distintas afinações entre ambos, ou seja, entre o sistre renascentista e a guitarra inglesa, há algumas poucas diferenças. E na questão aqui nós podemos observar aqui na imagem que a guitarra inglesa ela começou com esse mecanismo de afinação com um sistema de cravelha. Depois é adotado um sistema, uma chapa de ferro, onde são colocados alguns pinos, e esses pinos são digamos assim, são utilizados através de uma chave de relógio, a qual você colocava assim, em cima de um pino correspondente, e você ia fazer afinação, ou seja, o pino abaixava ou subia, dependendo do que você queria para chegar na sua afinação. O shape, né, como o professor já falou, é um shape periforme. Então, algumas diferenças vai ser principalmente na questão do sistema de afinação. Essa transformação morfológica do instrumento vai se dar pelo mecanismo de afinação. Outros mecanismos também foram adicionados ainda na segunda metade do século XVIII, mecanismos que são esses que nós vemos aqui na imagem 2 e na imagem 3. São dispositivos com teclas que são colocados sobre o instrumento, diretamente sobre as cordas ou logo abaixo, mas a ideia é que, uma vez que você aciona as teclas, você aciona automaticamente uma corda. Então, em vez de você dedilhar diretamente nas cordas, né, você faz o acionamento das teclas e as cordas são acionadas automaticamente. Essa última imagem aqui também é a guitarra inglesa, né, que está presente no tratado do Antônio Silva Leite, possivelmente o instrumento que ele tinha em mãos. A afinação do instrumento, né, é em dó maior, começando pela mais grave, né, tem um dó, mi, sol, sendo que nós já vimos que as quatro primeiras cordas, as quatro primeiras ordens são duplas, sendo que as duas últimas são em ordem simples, totalizando 10 cordas. A notação para a guitarra inglesa, ela é comumente feita na própria notação convencional, como nós podemos ver aqui no primeiro exemplo, né, um minueto que está no tratado do Silva Leite, então a notação convencional, porém, ainda se utilizou também a tablatura, no caso aqui a do Geminian, de 1760, ele faz esse uso da tablatura espanhola, ele não coloca diretamente a rítmica aqui, como nós vimos anteriormente na apresentação, que, né, na parte superior tem a linha do violino, que é onde o guitarrista observa a rítmica para fazer a sua parte do instrumento de cordas dedilhadas. Esse instrumento, ele, né, vai fazer parte da vida do Silva Leite, e aí é importante nós falarmos sobre essa pessoa tão importante. Silva Leite, português, nasceu em 1759 e faleceu em 1878. Começou seus estudos, né, fez seus primeiros estudos com o fim de seguir carreira eclesiástica, mas acabou abandonando esse meio para dedicar-se ao estudo aprofundado da música e da arte em geral. Né, a sua vida ela foi preenchida como músico, compositor, cantor, organista, guitarrista, professor, mestre de capela e também diretor artístico de teatro. Então, o talento do Silva Leite e essa sua versatilidade
permitiram que o compositor, permitiram que o músico compôs inúmeras obras, tanto sacras, seculares, vocais e também instrumentais. Silva Leite também dedica uma atenção particular à guitarra, né, a qual ele mesmo tocava, ele é professor e também autor, né, desse tratado que é o objeto do nosso estudo, que é o estudo de guitarra. Esse tratado ele foi publicado originalmente em 1795 e reeditado logo em seguida, em 1796, pela Oficina Tipográfica de Antônio Álvares Ribeiro. O tratado, né, que tem o nome Estudo de Guitarra, em que se expõe o meio mais fácil para aprender a tocar este instrumento, ele está dividido em duas grandes partes, e mais uma coleção que o Silva Leite apresenta ao final do tratado. Esse tratado, como podemos observar aqui no frontispício, ele foi oferecido à ilustríssima e excelentíssima senhora Dona Antônia Madalena de Quadros de Souza, senhora de Tavarede, e a carta também, né, foi dedicado e oferecido aos próprios discípulos do Silva Leite e também demais principiantes, também curiosos da guitarra. A primeira parte do tratado está dividida em 28 tópicos. Os assuntos que o Silva Leite aborda vão desde o conhecimento básico e teórico da música, como o nome das notas, o pentagrama, as claves, os acidentes musicais, os tempos e os compassos, figuras musicais e os seus respectivos valores, passando também por sinais de expressão, andamentos e tons, e vai culminar nas regras pertinentes, né, para se fazer um bom acompanhamento de peças musicais apenas pelo próprio baixo contínuo. Então, no tratado, nessa primeira parte, o Silva Leite apresenta a regra da oitava, e depois de feita uma análise, percebe-se que Silva Leite teve um contato com obras teóricas de autores franceses, especialmente as de Rousseau e de Rameau. Lendo aqui só o primeiro trecho, né, como que ele trata essa regra da oitava. Como cada tom encerra dentro de seu diapasão 7 notas, como já se disse, é de saber que, segundo a regra da oitava, a primeira nota do tom, seja de terça maior ou de terça menor, acompanha-se com terça, quinta e oitava, e se numera, né, contando de baixo para cima, 3, 5, 8, ou 3, 5, ou simplesmente 5. E aí ele faz isso em todos os graus da escala. Já na segunda parte do tratado, o Silva Leite distribui em 26 tópicos. Ele faz primeiramente uma atenção especial ao próprio instrumento, né, como da invenção e serventia, da construção do instrumento. Ele apresenta alguns luthiers da sua época e também qualidades para uma boa afinação do próprio instrumento, e também faz uma abordagem das cordas, em especial as cordas, no caso como o tipo, quantidades, o ordenamento e também como ferir as mesmas. Também faz um processo também de afinação, que eu vou já mostrar logo em seguida. Silva Leite também, ainda durante esse segundo momento do tratado, ele ensina também como extrair um bom timbre do instrumento e também um som bem projetável. Depois ele segue com tópicos que vai sobre uma boa postura para segurar a guitarra, a posição dos próprios dedos no instrumento e as formas de execução. Aqui, como eu falei sobre afinação, né, ele apresenta nesse segundo quadro aqui as cordas, as ordens, começando da direita para a esquerda, tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, e aqui ele dá uma breve descrição de como fazer a afinação. Então, ele vem aqui pela sexta corda, uma vez que você está afinado em dó, então você pressiona um dedo na quarta casa, e aí você vai bater o mi, né, na alta mi, e aí você fazendo, né, a comparação da corda logo abaixo, você chega, né, à mesma afinação, ou seja, você vai chegar à corda mi, que é o som original da afinação. Continuando, já nesse final do tratado, né, o Silva Leite ele apresenta 41 peças para que o guitarrista ele ponha em prática esses conhecimentos adquiridos durante a leitura, né, do tratado. Essas peças elas são compostas para 2 guitarras e distribuídas em partes cavas. As primeiras 40 é de autoria do próprio Silva Leite, né, onde ele apresenta minuetos, marchas, fanfarras, contradanças, gavotas, gigas, cotilhão, entre outras. E no final, a última peça que ele apresenta é uma peça já de autoria de outra pessoa, que é do Francisco Gerrado,
que é uma tocata em Fá maior. Aqui, à esquerda, tem a escrita original do Silva Leite, né? É a primeira peça da coleção, é o Minueto. Então, percebemos aqui que estão divididas as duas guitarras em partes cavas, a primeira e a segunda guitarra, e aqui na parte direita é uma transcrição nossa, uma transcrição, né, que é proposta também na dissertação que nós estamos fazendo, né, que é essa transcrição. Aqui essa transcrição, ela não tem nenhuma intervenção editorial, né, a única coisa, mesmo a única exceção é que nós juntamos as duas guitarras, colocamos em grade para facilitar a leitura do leitor futuramente. E aí para que ele possa ter também tantas partes cavas quanto também a grade, como preferir. A conclusão, né, nós chegamos à conclusão do trabalho, as considerações finais. Então, a popularidade do instrumento, né, da guitarra inglesa, já nas primeiras décadas da segunda metade do século XVIII, na Grã-Bretanha, vai proporcionar o aparecimento de inúmeras obras para o instrumento, seja ela obras didáticas, sejam elas também coletâneas ou peças originais para o instrumento, e bem como também a própria afirmação do instrumento, né, como cordilhadas ali no âmbito social na Grã-Bretanha e que também em Portugal, ainda na segunda metade do século XVIII e início do século XIX. O tratado também do Silva Leite, depois de a gente feito essa análise, a gente constatou que é um trabalho bem completo, talvez o trabalho mais completo que tenha, né, que ele dedica justamente uma parte à teoria, uma parte à prática do instrumento, e também apresenta também peças, né, ao qual o leitor possa colocar em prática no próprio instrumento. Então, percebemos que esse tratado possibilitou, digamos assim, assuntos muito relevantes para o desenvolvimento da época e também apresenta ainda possibilidades reais também nos nossos dias atuais. E aí, né, para que se faça um resgate desse instrumento, da literatura, da guitarra, né, também seja a parte composicional, também resgatar esses tratados, para que a gente coloque em prática, né, como o professor já falou, que acabou, digamos, ficando à margem, né, dos instrumentos da corda dedilhada. E aí, agradecemos e já fazemos também o nosso convite para a leitura, né, da dissertação, que vamos concluir daqui a 1 ano e meio. Obrigado. Bom, muito obrigado, Mário. Tá de parabéns pelo seu trabalho. Né? Obrigado. Muito detalhado, além de mais, desde que bom, o nosso simpósio começou ontem, você é o primeiro expositor que quase gabarita o tempo previsto. Coisa muito importante para o andamento aí do nosso simpósio. Bom, então gostaria de abrir o direito de palavra para o pessoal que deseje fazer perguntas, para iniciarmos um debate. Temos 20 minutos para tratar deste assunto, destas duas apresentações, e depois retomaremos duas apresentações mais que temos ainda nesta mesa. Alguém se manifesta? Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Luciano. Sempre me chama muito a atenção, claro, os instrumentos de corda, pela afinidade que tenho como violinista, mas existe uma curiosidade, né, que não consigo satisfazer suficientemente, como a própria construção do instrumento, a própria, vamos dizer, característica organológica do instrumento, de alguma maneira exige um desenvolvimento idiomático para se adaptar ao estilo. Por que digo isso? Porque, por exemplo, quando nós temos um repertório que envolve
violino e cravo, por exemplo, né? O violino tem no arco uma ferramenta bem interessante de sustentação do som e de desenvolvimento de um cantável, etc. Mas quando fazemos movimentos lentos, é uma coisa que parece natural que o cravista, né, pela pouca duração do som quando ataca os acordes, nos movimentos lentos se veja na necessidade de preencher com improvisos e movimentações para poder, vamos dizer assim, abarcar o tempo da música e sustentar todas as estruturas melódicas, né? Porque, obviamente, uma construção como esta, dos instrumentos dedilhados em geral, isso é um dos elementos que, vamos dizer, uma das desvantagens que poderia se transformar numa vantagem, né? Que quando você dedilha um instrumento, a duração do som é curta. Então, para fazer movimentos mais lentos, linhas expressivas mais longas, melodias mais sustentadas, precisa desenvolver e explorar outro tipo de recursos. Daí, penso, né, você poderá me dizer com mais exatidão a necessidade, às vezes, de utilizar essas ordens de cordas duplas, né, como faz o bandolino, para poder fazer uma sustentação ou também para poder aumentar a sonoridade. Então, deixo com você, Luciano. Tá. Eu estou abrindo aqui. Opa, acho que... Ah, tá. Já apareço e já me ouve. É muito interessante, Medina, a pergunta, né? A sua é uma pergunta e é uma explanação ao mesmo tempo, né? Pergunta bem contextualizada, porque quando a gente pega esses instrumentos desde quando da gênese, né, do repertório deles, se a gente retomar a vihuela da corte espanhola do século XV, esses instrumentos estão se apropriando de um conjunto de repertório vocal, né? Há várias vozes, com melodias de notas de durações longas, para poder, por meio das intabulações, construir um repertório e uma linguagem instrumental próprias, né? Que com o tempo vão se diferenciando da música vocal e afirmando o gênero instrumental, né? Então, o que eles faziam era a ornamentação, que significava, né, não era um modo preciso, como a gente entende hoje, mas significava fragmentação, né, de um som maior em sons menores. E eles usavam, naquela época, não desenhos melódicos tão sofisticados, mas faziam o que eles chamavam de consonâncias ou redobles, né, que era o movimento curto melódico, por meio de uma técnica que praticamente ficou extinta desses instrumentos, que é o dedilho, que é um movimento rápido que eles faziam com o dedo indicador de descida e subida. O dedo ia e vinha na corda, ele atacava com a frente e com as costas, né? Se conseguia um efeito de um trêmulo, como se buscasse uma tentativa de tornar a sonoridade com a mesma coesão, né, de uma sustentação de um instrumento de arco. Então, do ponto de vista técnico, eles faziam muito isso e faziam muitos arpejos mesmo, no caso de passagens harmônicas, para poder preencher as durações de acordes, às vezes, com duração mais longa e que acabava de atacar e o acorde não se sustentava, né? Então, esse problema com a questão técnica ainda não ficava resolvido, porque aqueles instrumentos do século XVI até até a primeira metade do século XIX não tinham a mesma ressonância de um violão moderno, por exemplo. A gente atacava, o instrumento soava assim, quase que como uma percussão de altura definida. Atacou, acabou a nota ali, logo após o ataque, né? Então, eles começaram a experimentar essa coisa de corda dupla, porque dobra o uníssono, dobra a oitava. E a melhor solução que eles encontraram para isso já foi na primeira metade, entre a primeira e a segunda metade do século XVII, com as afinações reentrantes, em que eles, como o próprio nome, né, é um pouco autoexplicativo,
é aquela afinação em que eu venho do agudo para o grave na ordem, né, da disposição das cordas. Quando eu estou chegando no registro grave, eu torno a colocar um registro agudo. Eu reentro no grave com um agudo. Então, isso gerava uma ressonância muito grande dos instrumentos. A gente vê isso muito em alaúde, né? Guitarra barroca também tem muito essa característica, às vezes até duas reentrantes, né? A reentrante era, por exemplo, se eu tenho aqui Mi, Si, Sol, Ré, Lá, cordas duplas na guitarra barroca, então eu venho do agudo, do Mi, do Si mais grave, o Sol mais grave, o Ré mais grave. Quando eu chego no Lá, eu jogo esse Lá oitava acima, eu tiro o bordão e coloco duas cordas agudas. E eu volto ele para um registro praticamente da terceira corda, né? Então, quando eu toco ele com corda solta, ele começa a me substituir notas melódicas da terceira corda. Então, eu começo a conseguir a executar uma série de melodias, por exemplo, deixando o maior número de cordas soltas possíveis. E essa quantidade de corda solta e corda dupla com a reentrante gerava uma ressonância que resolvia o problema, acho que até bem demais, porque a característica idiomática que começa a prevalecer desses instrumentos a partir disso é justamente o excesso de ressonância, a sobreposição de intervalos que às vezes não estavam nem previstos pela própria notação como segunda, intervalos de segunda menor, era um choque de ressonância das notas que depois de que tocavam, continuavam vibrando para cima das outras que eram tocadas na sequência. Então, começou a se definir, né, uma característica que a gente chama de campanella, que o Gaspar Sanz, né, escreve sobre isso pela primeira vez, em 1736, mais ou menos, 1741, que é um efeito em que você tem passagens melódicas soando harmonicamente, né? Então não se trata de harmonia no sentido da organização sonora, mas no sentido da ressonância causada por notas melódicas tocadas em cordas diferentes. Não sei se vai na direção da expectativa, né? Da resposta da sua pergunta. Não, sim, é extremamente interessante e eu acho que talvez está faltando um pouco de a gente dialogar um pouco mais entre esses tratados, inclusive esta coincidência que temos um tratado de Geminiani para o violino e para a guitarra, não? E os instrumentos, porque, claro, existem alguns critérios que começam a aparecer conhecidos, não? Por exemplo, o próprio Geminiani, em termos dessa exploração dessa ressonância e dessa harmonia, quando orienta sobre a questão da digitação do dedilhado dos violinos, recomenda sempre, ele e outros autores, usar o máximo possível as cordas soltas, não? Modernamente, no violino, a gente quase que é treinado para evitar a corda mi solta, mas, claro, a corda mi solta metálica do violino moderno é uma coisa realmente super brilhante, muito penetrante, que às vezes até quebra um pouco o timbre de uma linha melódica, mas do violino barroco não é assim. O fato dela ser de tripa faz com que ela seja muito mais suave, mais doce. Então, e também uma questão com as tonalidades, né? E, obviamente, às vezes, alguns poderiam pensar que a falta de tonalidades com muitas alterações eram evitadas por alguma razão, talvez, de dificuldade ou de entendimento de escrita. Não, mas o problema também está em que se tu tocas uma tonalidade altamente bemolizada ou sustenida, tu estás mudando o timbre geral do instrumento porque as cordas soltas ficam anuladas. Ou seja, ficam inúteis, né? Então, há sempre uma relação entre a idiomática, a escrita e a própria estrutura do instrumento, que acredito que não devemos abordar apenas como uma imposição linguística, estilística sobre o instrumento, sino que há sempre um diálogo, há um intercâmbio, e ao final temos uma linguagem, vamos dizer, que negocia tanto com o gosto quanto as condições do instrumento.
mas é muito, muito interessante. E essa observação, né, que você fez do violino, né, moderno em relação ao violino barroco, né, quer dizer, enquanto um preza pela ressonância, o outro se evita a ressonância, né, acaba acontecendo isso no final das contas, né, de digitar a melodia por uma única corda, né. E o violão moderno é a mesma coisa, se evita ao máximo cordas soltas e a melodia vira assim, tanto quanto possível, a gente digita numa única corda. Quando não houver mais essa possibilidade, a gente muda de corda. E essa duração exata do que está escrito, então é uma outra concepção mesmo, né, de sonoridade, acho que valor estético mesmo, mas que tanto condiciona a prática do instrumento, como também é condicionada por essa prática, né? É condicionado e condicionante dessa prática, né? Certamente, certamente. Bom, não sei se os outros convidados aqui se Bom dia a todos. Gustavo, eu tenho Bom dia a todos. Então, eu tenho mais uma curiosidade. Talvez o Mário me pode responder, mas também o Luciano está convidado, que é a propósito da tablatura e da tradição, que a tablatura tem, digamos assim, como escrita específica para a guitarra e os seus parentes próximos, não? A minha curiosidade é a propósito, por que esta tablatura foi tão especificamente para uma categoria de instrumentos, uma categoria organológica, e não para outras? Ou seja, o que é que tem de específico o instrumento para que esta prática tenha sido desenvolvida especificamente e não tenha um paralelo, digamos assim, na prática, por exemplo, amatorial de outros instrumentos da época, por exemplo? Luciano, teu microfone... Desculpa, pronto, voltou aqui. É uma pergunta interessante, porque a gente não encontra, por exemplo, em fontes secundárias, né, de autores que pesquisaram, né, a tratadística desses instrumentos. Por que parece que isso é uma especificidade das cordas dedilhadas, né? Mas eu tenho uma hipótese que vai um pouco em direção à mesma hipótese da Gisela, né, da Unesp, que é o seguinte: de onde de onde parte originariamente a prática desses instrumentos. A tablatura é um sistema, ela traduz uma espécie de oralidade escrita. A tablatura é uma espécie de escrita de uma cultura de tradição oral, né? Que é essa prática desses instrumentos com acompanhamento por um meio social que é mais desprivilegiado em relação ao ambiente cortês. Essa é uma hipótese que a gente tem em relação na mão de quem estão esses instrumentos, né? Os instrumentos que sobreviveram, por exemplo, né, com uma machetaria super ornamentada, né, instrumentos que estão nos museus hoje, eram instrumentos que pertenceram ao ambiente cortês, a lords, príncipes, né, pessoas, né, de alta... né, de alta, seria, né, o termo hoje, classe social, né, em comparado ao ambiente dos tocadores de guitarra, que era sempre ligada mais à música mundana, né, a música de acompanhamento, que eles chamavam de música ruidosa. Então, me parece que vem parte de um público iletrado, que precisa criar esse sistema de notação para a tradução da sua oralidade. E o que a gente faz é estudar academicamente essa cultura iletrada na universidade. Essa é a minha hipótese, pelo fato desses instrumentos terem essa notação, faz parte do âmbito social em que eles eram praticados e o tipo de música que eram vinculados. Não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Sim, não, eu, aliás, concordo e gostei da resposta. Só continuo com um pouco de dúvida, porque tem outras categorias de instrumentos que também pertenciam aos menos privilegiados, não? Inclusive os nossos da área de cordas friccionadas, enfim. O violino nasce também num ambiente pobre, não? E depois se introduz assim na corte. E não teve o mesmo tratamento, então daí a minha dúvida.
pelo menos não há conhecimento, eu não conheço assim um equivalente, mas fica ainda esta curiosidade, não, de aprofundar por que em outros instrumentos esta prática não se desenvolveu. Quando a gente estuda a formação do repertório do violão moderno, ele tem um atraso na formação do seu repertório se comparado ao cânone de outros instrumentos. Por exemplo, se a gente retomar o cânone de repertório de um instrumento como o violino, a gente tem um conjunto de obras musicais e partituras, né, dessas obras. O cânone do repertório violonístico ele é formado a partir do som dos intérpretes nas gravações. Ele não tem como referência a notação, ele tem como referência a escuta. O que provável e tem uma separação da prática desse instrumento em relação aos instrumentos históricos. Por exemplo, nenhum violonista moderno hoje, nos cursos de graduação ou cursos técnicos dos conservatórios, aprende a ler tablatura. No entanto, eles tocam transcrições dessas tablaturas para os instrumentos modernos, por transcritores vários, com critérios editoriais inúmeros, que sem ter a mínima ideia do que realmente foi escrito pelo compositor, pelo desconhecimento da própria notação. E aí a gente está falando de uma série de variantes de... tablaturas é um sistema genérico que a gente usa para vários sistemas de notação numérico, alfabeto, né, e sistema misto e várias outras coisas, né? Então me parece que a história das cordas dedilhadas é uma história por si só marginal, no sentido de caminhar à margem. Se a gente pegar a cronologia dos livros de história da música, enquanto a gente está num determinado período na história da música, a gente está no período anterior na literatura das guitarras. Quando a gente está no século XIX, a gente está tocando uma guitarra clássico-romântica voltada para o repertório clássico. O violão que atende as características do repertório romântico é o violão moderno, que é um instrumento praticamente do século XX, né, da virada do século XIX para o século XX. Então, suponho que tenha muita coisa para a gente investigar sobre essa trajetória desses instrumentos, que a gente tem a impressão de que é uma trajetória à parte da literatura, da história da música, né, entre aspas, tradicional. Então, agora, por que isso acontece dessa forma? É uma ótima pergunta. A gente podia estudar isso junto, porque eu gostaria também de ter um entendimento mais claro do porquê, né? Além dessa primeira resposta que a gente supõe que seja, para esse desenvolvimento que parece a parte, né, do desenvolvimento. O que temos na nossa tradição, digamos, popular ou menos erudita, não? É a prática da improvisação, ou seja, muitos músicos tocavam temas e improvisavam, tocavam decorado, ou seja, muitos violinistas e instrumentistas de corda pressionada não tinham instrução, sequer liam partitura, mas tocavam de ouvido, tocavam improvisando, tocavam decorado, mas não se desenvolveu a prática da tablatura. Era só essa a minha questão. Mas obrigado pela exauriente resposta, Luciano. Eu gostaria de fazer uma contribuição também. Né, o professor Luciano já falou bastante aí. Então, só na questão das pesquisas, que também eu tenho feito, tanto para a dissertação e também quanto para a disciplina do próprio professor Eduardo, né, feito uma pesquisa em relação à questão da tablatura, eu encontrei que não era somente para os instrumentos de cordas, mas também, logo que começou a tablatura, esse sistema, digamos assim, em paralelo ao que viria a ser uma notação convencional, também era escrito também para instrumentos de teclas. Então, tem alguns trabalhos para instrumentos de teclas em cima de tablatura, né, que indicava quais eram as teclas que era para se tocar. Então, meio que fugia da notação, que também ainda não tinha uma notação convencional ainda à época, logo que começou essa questão da escrita, tanto para instrumentos de teclas, quanto também para cordas dedilhadas. Eu também não sei se é o caso, por exemplo, de colocar como exemplo, por exemplo, tem o John Playford, que, né, inglês, que viveu durante o século XVII, ele também fez algumas composições para sistre, instrumento de cordas dedilhadas, em tablatura, porém o próprio John Playford, ele também fez tratados para dança. E aí eu não sei se, por exemplo, o que ele apresenta no tratado lá,
também poderia ser algo do tipo, né? Porque ele apresenta a questão da música e como que os passos vão se desenvolver e também uma forma de gráficos, né? Como que os passos vão se desenvolver em relação ao que está se ouvindo. Então, também não sei se seria o caso de uma contribuição nessa questão da, digamos assim, de uma notação diferente da tablatura. Claro que é para uma outra área artística. Bom, vale destacar que John Playford vamos dizer, é considerado o escritor do primeiro método, vamos dizer, para violino que está feito especificamente para amadores. Não? Depois entendemos que o método de Geminiani é o primeiro tratado para um violinista, vamos dizer, profissional, mas o de John Playford, que está bem quase no início do século XVIII, final do século XVII, está destinado a aprender violino, como quem diz assim, para qualquer um. Não? Infelizmente, eu sempre tenho tido muita curiosidade para poder vê-lo, tenho visto referências, a foto da capa, não sei o quê, mas para poder ter acesso e ver como ele trata justamente esse assunto, porque honestamente não sei, mas seria realmente muito interessante. Também me chama a atenção na tua colocação, Mário, que acho que não é uma casualidade que esses sistemas em teclado e para instrumentos de cordas dedilhadas se tratam de instrumentos que são harmônicos, né? E acredito que, como bem dizia Eduardo, um instrumento melódico é um instrumento que o pessoal, em geral, consegue tocar bastante bem de ouvido, né? Conseguia se virar, inclusive, com instrumentos de sopros, pequenas flautas. O pessoal, a melodia é muito mais facilmente fácil de captar, de digerir, de reproduzir, porque ela é mais afim ao canto. Mas no instrumento harmônico já a coisa fica bastante mais complicada, não? Essas combinações dessas simultaneidades realmente exigem, não, uma ordem, uma organização. Talvez, né, por aí, essa questão dessa facilitação através das tablaturas, ou esses, seja um meio para popularizar um pouco e superar essa dificuldade, né? Bom, continuar, ainda temos um par de minutinhos, se podemos, se alguém deseja estender um pouco mais este diálogo interessante. Bom, então, não sendo assim, vamos encerrar a primeira parte desta mesa, né? Agradecendo aos dois expositores, o Dr. Luciano Hercílio Alves Souto e ao mestrando Mário André Vlaxio Lopes, pela interessantíssima exposição do seu trabalho, né? E a todos os participantes. Eu tinha recebido uma indicação de que talvez haveria necessidade de fazer um breve intervalo, mas acredito particularmente que talvez isso possa quebrar um pouco a nossa sequência. Gostaria apenas de consultar com vocês, porque poderíamos dar um espaço de uns minutinhos antes de fazer a seguinte apresentação ou partir diretamente para a seguinte apresentação. Não sei o que opinam. Já agora são 11h15, a rigor seria até meio-dia o horário, né? Certo. São 11h15, teria aí mais 45 minutos, né? 2 apresentações, 40 minutos. Acho que se ninguém se opuser, para a gente conseguir manter o horário, acho que seria mais interessante dar continuidade mesmo, né? Ok, perfeito. Então, vamos partir para o seguinte trabalho, então. Apresentado pelo Ricardo César dos Santos Castilho Filho, também um trabalho conjunto com Luciano, né? Trata-se dos recursos técnico-idiomáticos do repertório barroco para cordas dedilhadas
em transcrições para violão. Um estudo crítico reflexivo dos procedimentos de mudança de meio instrumental e notacional. O Ricardo já apareceu por aqui. Estás pronto, Ricardo? Sim, professor. Obrigado. Bom dia a todos. Fica com você. Já está aparecendo aqui Ok, já está aparecendo, certo? Sim. Ok. Bom, como o professor acabou de citar, o meu trabalho se chama Recursos Técnicos e Idiomáticos do Repertório Barroco para Cordas Dedilhadas em Transcrições para o Violão. Um estudo crítico reflexivo dos procedimentos de mudança e meio instrumental e notacional. Esse foi um trabalho derivado de uma iniciação científica que finalizou no início do mês, financiado pela FAPEAM, com a autoria minha, Ricardo César Santos Castilho Filho, e o artigo foi produzido também com a coautoria do professor Luciano Souto, como orientador e como coautor. Bom, a introdução do trabalho desse artigo discute a possibilidade de aproximação técnica entre os instrumentos de cordas dedilhadas, como a vihuela, as guitarras, os alaúdes, dos séculos XVII e XVIII, por meio de uma abordagem crítico-reflexiva dos procedimentos de transcrição, que são utilizados pelos violonistas nos últimos 30 anos. Na dissertação do Dr. Cardoso, em 2014, ele reúne e classifica diferentes métodos transcritivos, estabelecendo 5 categorias: nota-nota, transcrição comum, transcrição por afinação, afinação por peça, transcrição por afinação e transcrição direta. Bom, o objetivo do trabalho ele consistiu em propiciar subsídios teóricos para fundamentar essa interpretação do repertório ao ser tocado ao violão numa perspectiva historicamente orientada, por meio da análise de cada método e procedimento, e destacando seus pontos positivos e negativos por meio de exemplos que foram feitos ao longo do artigo. No caso, aqui para resumir, eu não coloquei todos os exemplos, vai ser realmente um resumo, mas quem tiver interesse de conferir vai estar no artigo completo. Bom, a metodologia utilizada parte da discussão dos procedimentos metodológicos transcritivos entre os instrumentos históricos de cordas dedilhadas, envolvendo uma mudança de meio notacional e instrumental. Aqui, nessa questão, se trata tanto da transcrição entre tablatura e partitura, como também a adaptação do instrumento para que seja realizada essa transcrição. Valendo-se da investigação musicológica em fontes primárias e secundárias, e da análise comparativa entre manuscritos, facsímiles e partituras por meio da musicologia crítico-textual. Bom, antes de iniciar diretamente na questão dos procedimentos transcritivos, coloquei aqui um pouco sobre a notação por gestos, que seria a tablatura. As tablaturas partem da necessidade de representar graficamente tantos elementos que possam remeter diretamente ao instrumento musical, como foi falado pelo professor, que as linhas representam as cordas do violão, ou as ordens do instrumento antigo, ou as cordas do violão, no caso, quanto aos gestos relacionados a esses elementos, que seriam necessários para obter o som. Então, aqui uma citação da Nogueira, em seu trabalho de 2016. As cordas dedilhadas produziram um sistema de notação que, por sua representação gráfica das cordas, ou ordens de cordas, que seriam as cordas duplas ou triplas, como já foi citado, do instrumento, constituiu-se em um modelo iconográfico de notação que perdura por séculos, desde os primórdios da imprensa. Suas variantes compreendem os signos indiciários das alturas segundo sua posição no braço do instrumento e são representadas por números nas tablaturas de estilo italiano e espanhol ou por letras do alfabeto na tablatura francesa, que serão algumas variantes. Bom, a análise do primeiro método abordado por Cardoso é o nota-nota. Ele consiste na tradução dos pontos ou as casas que estão escritos na tablatura e se tornam notas na partitura, tornando o texto mais acessível ao intérprete moderno que não tem as noções básicas, assim, digamos, na notação antiga. Importa mencionar que a tablatura se refere diretamente ao gesto necessário à obtenção do som,
se diferenciando da tablatura pelo fato de se referir diretamente às notas musicais, que esse é um dos elementos que são importantes de ter conhecimento ao fazer uma transcrição de um material de fonte primária, diretamente da tablatura, para um instrumento moderno na partitura. Além disso, esse é um processo transcritivo que prevê a mudança apenas no meio notacional, sem a intenção de ser transcrito, que a transcrição seja executada em um instrumento musical diferente daquele para o qual a obra foi originalmente escrita. Nesse caso, a transcrição nota-nota, ela não tem a intenção de ser executada no instrumento moderno, como o violão. Ela é um método para análise, voltado para análise. Cardoso ele afirma sobre esse método que esse tipo de transição se volta para analistas ou para músicos interessados em visualizar o conteúdo harmônico, melódico e rítmico das peças em partitura, porém sem a intenção de ser tocado em um instrumento moderno. Isso aqui seria realmente para entender o conteúdo da tablatura de uma forma mais simples, pela partitura, no caso. O segundo método é a transição comum. Ela é voltada para os violonistas, realmente é uma escrita em partitura. Aqui a gente já tem também a questão da mudança notacional, porém a gente vai ter a transição voltada para um instrumento moderno, podendo ser utilizada a mudança de tonalidade, a transcrição de oitavas dos baixos, que ultrapassem a tessitura do violão, e as adaptações na digitação original. No caso aqui já existem ferramentas e propostas para serem usadas num instrumento moderno. Então a gente pode aproveitar o conteúdo tanto para notação, quanto para ser adaptada ao instrumento como o violão. A transcrição comum permite não apenas uma proposta do repertório antigo, por um novo meio instrumental, como ainda permite a análise mais clara do seu conteúdo musical no meio notacional transcrito. Então aqui, apenas resumindo, ele também serve para ser analisado, tanto para ser tocado também. O terceiro método, afinação por peça, ele consiste no argumento de que algumas peças têm a execução facilitada pela mudança da afinação de até 3 cordas. Esse aqui já começa a ser um método um pouco mais, digamos, invasivo na adaptação do instrumento, porque ele é o primeiro que propõe realmente a mudança de afinação das cordas. No caso aqui, de até 3. As mais comuns são a terceira, quinta e a sexta corda. Entretanto, essas mudanças são realizadas de forma empírica. O intérprete ele tem que ter conhecimento da peça para que possa fazer essa proposta. É uma proposta realmente da experiência do intérprete, que acredita nesse ganho a fazer essa adaptação. Desta forma, não havendo mudanças diretas no meio notacional, propiciando a leitura direta na notação original, nos casos em que a obra foi escrita originalmente em notação mensural ou partitura. Então, no caso, a transcrição seria realmente de forma instrumental, não teria mudanças no meio notacional e poderia, se a peça estiver escrita em tablatura, poderia ser lida de forma direta. Como esse método se trata de uma proposta para facilitar a execução técnica das peças específicas, não existem regras formais estabelecidas pelas quais possam prever quais obras são contempladas por tal método. No entanto, essa uma proposta é aplicada nos casos em que o transcritor ou o próprio intérprete, que conhece o repertório, acredita nos ganhos e benefícios de ordem técnica que possa alcançar a partir da mudança de afinação, seja a facilitação da execução ou um ganho de recurso expressivo e idiomático aproximado do repertório de cordas dedilhadas antigas. O quarto método, ele também tem a questão instrumental como uma adaptação mais destacada. Ele consiste em afinar o violão na mesma relação intervalar do instrumento para o instrumento para o qual a peça foi originalmente escrita. E esse procedimento de aproximação ao instrumento de época foi muito utilizado durante o século XX, assim tornando possível a leitura direta do texto musical em fontes primárias, preservando a execução original sugerida pelo compositor. Então aqui tem uma tabela que foi apresentada no artigo, foi proposta por mim e pelo professor Luciano. Ela tem um pequeno resumo assim, de algumas afinações padrões, algumas afinações tradicionais desses instrumentos, como a vihuela, alaúde renascentista, alaúde barroco, guitarra renascentista, guitarra barroca. E
sua relação intervalar. Então, temos a afinação convencional, a relação intervalar nessa afinação, e a escordatura que poderia ser adaptada ao violão, e a relação intervalar alcançada, sendo em vista que nem todos esses instrumentos possuem a mesma quantidade de cordas. Como no violão são 6, então a adaptação foi mantida com as 6 cordas do violão. E também é visto algumas propostas com o uso do capotasto em algumas certas casas para auxiliar nessa adaptação, para uma aproximação do instrumento original. O que resulta também na possibilidade de leitura no conteúdo original do musical, tanto na tablatura quanto na partitura. E o último, e por fim a transcrição direta, ele foi proposto pelo próprio Renato Cardoso em sua dissertação, e o método intitulado transcrição direta propõe técnicas de leitura e execução direta e se envolve a partir de algumas ferramentas propostas pelos autores Borges e Kreiser, além da seleção do repertório que abrange grande parte do século XVII, com obras escritas originalmente para os instrumentos de época, como a laude barroco, a guitarra barroca e até orba. Então, o Renato Cardoso, em sua dissertação, ele faz um trabalho específico para cada um desses instrumentos, o alaúde barroco, a guitarra barroca e até orba, fazendo propostas na adaptação tanto do instrumento, como propostas para interpretar esse repertório sem a necessidade de uma transcrição escrita. Então, seria realmente uma leitura direta com base no instrumento moderno. Aqui uma citação do Renato Cardoso, que ele fala sobre a guitarra barroca com essa aproximação do violão. Escolhi uma via que evitasse intervenções na construção do instrumento em si, como furos na ponte ou adição de tarraxas. Para isso, usei a solução de Salter para a ponte, com um espaçador que pode ser facilmente removido. Como eu optei por adicionar apenas 4 ordens duplas ao violão e retirei a 6ª corda do instrumento, o número de tarraxas permaneceu equivalente, com o instrumento de 6 cordas em 5 ordens, sendo a 4ª ordem dupla. Aqui uma citação do Cardoso. Bom, o resultado dessa análise, os resultados alcançados, foram analisados os 5 tipos de procedimentos que acabamos de ver, e a análise evidenciou as características de cada procedimento, ressaltando suas perdas, seus ganhos em termos de conteúdo musical e recursos técnico-idiomáticos expressivos, relevando os seus prós e contras de cada um. No caso, essa análise foi realizada através de exemplos analíticos, tanto na tablatura quanto sua transcrição, para ver realmente esse balanço de ganhos e perdas que poderia ser alcançado com cada método em específico. Aqui são algumas das minhas referências. Muito obrigado. Ok. Parabéns, Ricardo. Muito obrigado, professor. Gostei muito, sobretudo, a fluência e o domínio para comunicar. É um dos objetivos que a gente gostaria de alcançar com todos os orientandos. E parabéns ao Luciano também, porque com certeza a orientação foi muito efetiva. Bom, obrigado, Medina. Foi um privilégio trabalhar com o Ricardo. Isso, estou vendo, que bom. Parabéns, é ótimo. Isso entusiasma muito e estimula a gente para o trabalhos futuros. Então, fazendo como fizemos na primeira parte da mesa, vamos passar para a seguinte apresentação e depois abrimos o direito de palavra para fazer um pequeno debate sobre as dúvidas e questionamentos que vierem ser levantados. A próxima apresentação corresponde a Vitor de Souza Leite e trata sobre os recursos alaudísticos ao violão, um estudo de caso para a performance da fuga 997 de Johann Sebastian Bach. Gostaria de saber se o Vitor está pronto. Ótimo. Tudo ok, tá?
Pode escutar aí? Escutando? Dá para ouvir, sim. Sim. Fica para você a palavra. Ok. Obrigado, Medina. Realmente, bom dia a todos. Bom, iniciar aqui a apresentação. Pode só me confirmar se já está aparecendo o slide? Já aparece aqui. Está aparecendo, sim, Vitor. Ok, obrigado. Então, realmente bom dia a todos. Esse trabalho, Recursos Araudísticos ao Violão, ele, na verdade, é um pequeno resumo, uma parte do terceiro capítulo da minha dissertação, que procura abordar uma questão mais musicológica para a performance, para a interpretação em si da suíte completa, né, DWV 997 de Bach. Esse artigo toma como referência principal o Tratado de Ernst Baron, de 1727. A tradução literal do título seria Teoria e Prática dos Instrumentos Alaúde. Eu utilizo também uma versão traduzida para inglês de Douglas Smith, de 1976, titulado Estudo do Alaúde. Uma coisa interessante desse tratado é que, conforme Simão, ele é considerado a referência teórica mais importante do alaúde barroco no século XVIII. Por quê? Geralmente, eu fiz uma questão de investigar os tratados publicados que haviam no século XVIII, e realmente muitos deles tratavam só sobre questão de tablaturas e peças diretamente para ser tocadas. Já o Baron, ele trata sobre a história do alaúde, suas construções, os principais construtores, o repertório em si, entre outras questões sobre técnica, interpretação e retórica. Outro motivo para ter escolhido esse tratado é que Baron menciona Johann Sebastian Bach durante seu tratado, exalta ele como compositor, e o principal de tudo, porque ele toma como base, referência para si, a técnica e interpretação de Sylvius Leopold Weiss, que, segundo o próprio Baron, levou o alaúde barroco ao auge da sua perfeição. Outro motivo foi que, conforme Threadbetter e até mesmo Kunze, essa suíte, BWV 997, foi escrita provavelmente durante o período que Weiss foi visitar Bach. Teve uma relação mais próxima, conviveram, então acredita-se que foi escrita para que Weiss tocasse. Então, desse modo, nós podemos utilizar esse tratado para trazer a linguagem, a técnica de Weiss para a interpretação dessa obra. Ele apresenta os elementos colaboradores para a interpretação historicamente orientada. Nisso, nós temos 3 pontos-chave para isso, que é a escordatura, os recursos técnicos e idiomáticos e os ornamentos. Cada um desses grupos tem subdivisões, né? Escordatura, capotasto, recursos técnicos e idiomáticos específicos do alaúde se refere à sobreposição de sons, pode ser o super legato, e os ornamentos ele descreve 5 grupos, né, que são ligados, vibratos, trinados, notas de passagem e arpejos. Concernente à escordatura. O violão, geralmente, ele possui 6 cordas simples, enquanto o alaúde barroco possuía 13 ou mais. No tratado do Matson, o Mestre de Capela Perfeito, em 1739, ele menciona alaúdes com 30 e poucas cordas, é algo bem grande, né? Entretanto, esse não era o padrão, o utilizado mais convencionalmente era de 13 horas. Geralmente, até a sexta corda utilizava a afinação padrão, que o Ricardo já demonstrou no trabalho anterior, e a partir da sétima corda é utilizado diapasões. Da sétima até a 13ª corda é utilizado cordas duplas, que eram afinados diatonicamente de acordo com a tonalidade da obra. Então, isso propiciava ao alaúde tocar melodias inteiras em cordas soltas, nos baixos, nos diapasões. O violão não possui esse recurso. Essa sétima corda em diante
para poder utilizar em cordas soltas. Então, um jeito de aproximar um pouco mais isso é utilizar o capotasto e tentar recuperar o máximo de cordas soltas possíveis na interpretação. A técnica mencionada, sobreposição de sons e cordas soltas, elas estão bem interligadas com relação às características do instrumento. Capelo Gambossi, que é um araudista renascentista, ele diz que sempre deve manter os dedos nas casas do instrumento, na corda pressionadas, até que isso o obrigue a abandonar a nota anterior. Borges explica que isso também está ligado diretamente à tablatura, porque o sinal rítmico da tablatura, geralmente, ele só explicita a nota que tem a menor duração durante aquela passagem. Então, a real duração dela fica a cargo do intérprete. Isso também é uma coisa bem interessante, porque, como o Luciano tinha mencionado anteriormente, a tablatura faz uma alusão à oralidade, assim, ao texto escrito. Byron, ele mostra os exemplos e explica o porquê da tablatura ser a melhor opção. Digamos que ele mostra, a tablatura diz tal corda, casa tal, e especifica diretamente, você vai tocar ali. Enquanto a partitura mostra uma nota que vai te fazer procurar onde vai ser mais adaptável, onde vai funcionar melhor. Já a tablatura permite que você trate a música com moralidade, permite ao músico pegar ela, ler e simplesmente tocar do começo ao fim, sem precisar parar, como na partitura acontece para o nosso caso, né, e estudar onde vai funcionar melhor determinada nota. Aqui nós temos um exemplo da superposição de sons de cordas, que é aplicado no primeiro compasso da fuga. Observamos aqui nesse exemplo de Kunze, da transcrição direta, e valoriza nesse ideal romântico de fazer tudo em uma única corda, no caso aqui ele utiliza duas. Então, só apenas uma nota por vez. Entretanto, considerando a sobreposição dos sons e cordas soltas, vemos que cada nota que entra na passagem vai sendo adicionada e vai mantendo sua duração, fazendo com que assim ele soe em um contexto meio acordal e não melódico. Cardim explica que essas várias cordas para a execução das melodias ou passagens escalares no alaúde propiciavam um instrumento, um discurso musical coerente e cheio de melodias evidentes e outras nuances interiores fugazes, que eram complexas demais para ser percebidas explicitamente pelo ouvido. Uma coisa que também vale ressaltar aqui sobre a sobreposição de cordas soltas, geralmente a gente conhece isso com o termo de campanella. Entretanto, a campanella está ligada diretamente às guitarras, por conta da afinação reentrante. A sobreposição de cordas soltas ela é simplesmente uma ressonância gerada pela essa disposição, pela grande quantidade de cordas do alaúde. Então, há uma distinção aí, porque toda campanella vai gerar uma ressonância. Entretanto, nem toda ressonância é uma campanella. O que nós fazemos ao violão é tentar referenciar essa ressonância criada. Os ornamentos. O Byron trata que o estilo cantabile é uma das maiores características das cordas dedilhadas barrocas. Inclusive, quando você compara com os tratados dos Sans, entre outros tratadistas, eles comentam que realmente esse daí é uma característica forte, que não deve ser tocado separadamente, desligado as notas, né? Carl Philipp Emanuel Bach também menciona muito sobre a necessidade do uso dos ornamentos, que eles propiciam também um maior cantabile, um maior legato à música, e também propiciam uma liberdade grande de execução, interpretação. Dos ornamentos descritos pelo Byron, o primeiro é os ligados. Ele adentra na linguagem violonística como um recurso técnico. Entretanto, nesse contexto, ele também é um ornamento, já que considera-se que a articulação dos sons em si também pode ser considerada uma ornamentação, já que cada intérprete, assim como uma pessoa para outra pega e lê textos de maneira diferente, cada intérprete vai poder articular o seu discurso musical de uma maneira distinta, escolhendo onde ele vai ligar, onde não vai ligar. Então, aqui ele fala, na citação aqui do Byron, ele trata sobre os ligados, fala sobre a sua mecânica, basicamente, sobre ligado ascendente e descendente,
E aqui utilizei um exemplo da transcrição do Kunze, que mostra a partitura completamente sem os ligados. Esse único que ele coloca aqui em cima é um ligado de duração, mas aí é uma outra situação aqui. E aqui embaixo coloquei uma transcrição minha, utilizando o mesmo compasso, fazendo uso das ligaduras curtas em função mecânica. Essas ligaduras, elas propiciam o discurso uma execução mais leve. Geralmente eu utilizo os princípios do Harnoncourt de acentuar a nota que seria dissonante e ligar a consonante. Ou então, aqui nesse caso, também eu utilizo conforme a necessidade, para propiciar uma maior agilidade. Outro recurso que ele menciona é o uso do vibrato. Esse em si é um recurso basicamente muito polêmico no barroco. Até hoje ainda há quem defenda que não se deve utilizar no barroco, no violão, o uso do vibrato. Outros defendem que deve ser utilizado, sim. Entretanto, naquele ideal mais romântico, bem exageradamente, que quando observamos os tratados, eles demonstram que não é bem assim que funciona. Tudo está condicionado à questão do decoro, então eles não podem ser muito exagerados. Na fuga em si, por se tratar de uma peça polifônica, escrita para a lúdica, de 13 cordas, e que foi transcrita para o violão com apenas 6, ela se torna extremamente complexa tecnicamente para ser executada. Então, há poucos pontos que podemos utilizar o vibrato, entretanto, é possível sim. Trinados. Aqui também é outro recurso que realmente acredita-se que veio já na linguagem violonística como técnica, mas aqui é considerado um ornamento. O Baron, que é uma das citações mais sucintas com relação ao trinado que encontrei, ele diz que consiste em um movimento que é iniciado lento e suavemente, e depois é continuado rápido e mais forte. Quando observamos o trabalho de James Tyler, 1980, ele demonstra algumas diferentes rítmicas para a execução do trinado. Então, vemos que tem trinados mais curtos, outros mais longos. Observando o Mestre de Capela Perfeito, de Matson, ele trata sobre os ornamentos e ele fala sobre distinções entre os trinados. Então, o trinado mais curto seria um trileto, um trinado um pouco maior, um trilo, e um trinado mais longo, um trêmulo. Então, podemos ver que há uma distinção aí. Quando você vê o tratado de Sanches, que é o Instrução para a Guitarra, vemos que ele recomenda fortemente o uso de trinados em vários locais. Entretanto, quando a gente para analisar assim, dialogar os tratados, dá para ver que também não é em todo local que deve ser utilizado. Geralmente, eles funcionam muito bem nos finais de frases, finais de cadências, e também na transição entre as passagens das etapas retóricas do discurso. Notas de passagem. É outro recurso que também é descrito pelo Baron. Ele é utilizado muito fortemente, principalmente em melodias que são mais blocos acordais. Ele permite, assim, você, assim, de um certo modo, preencher a passagem. Como mencionei antes também, nesse caso aqui da fuga, é extremamente complexo você adicionar no violão mais notas do que já está escrito. Entretanto, tem locais que sim, é possível você utilizar, como nesse caso aqui do compasso 35 ou 36. Aqui é a notação original da transcrição do Kunze, e aqui é o mesmo compasso, uma transcrição minha, utilizando a nota de passagem. Ele torna, assim, geralmente eu faço essas notas de passagem, essas ornamentações a mais, como essa peça é uma fuga da capo, quando ele faz o retorno, utilizo alguns ornamentos a mais, principalmente notas de passagem nesse caso. Uma das características que Baron diz sobre a nota de passagem é que elas devem ser colocadas entre a melodia, mas elas não devem interferir no andamento e nem na mensuração. Ou seja, ela tem que participar da música em si, como se fosse uma parte integrante dela comum, não como um acréscimo. O próximo recurso que é tratado pelo Baron é sobre os arpejos. Ele fala sobre o arpejo sem muita veemência, é bem sucinto, em um certo sentido, né?
Ele diz que o alaudista pode tocar um acorde com muita força e permitir que o som desapareça enquanto arpeja, de modo que torne primeiro mais alto, mais suave, algo que não pode ser feito no grave sem grande afetação, né? Nesse sentido, quando a gente vê o tratado de Kapsberger, ele fala que o arpejo serve muito como um recurso de mudança de dinâmica, serve para mudar o sentido assim, dos afetos da música. No caso da fuga, ou tratar-se de uma peça polifônica, ela não permite o uso de arpejos. Entretanto, no último acorde dela em si poderia, dependendo do intérprete, colocar o uso do arpejo. Bom, ao analisar tudo que esse tratado traz e aplicar ao violão, podemos constatar que as técnicas e os recursos disponíveis são perfeitamente aplicáveis para o violão. Eles propiciam para o instrumento uma maior leveza na sua execução. Eles potencializam o cantável, fazendo assim com que a gente consiga deixar o instrumento mais ligado, todas as notas, e também propiciam um ganho muito grande de agilidade ao violão, considerando que se trata de uma peça bem polifônica, extremamente densa. Então, o ganho desses recursos do alaúde para o violão facilita muito. Eles conseguem enriquecer a linguagem sonora do instrumento. Aqui tem algumas das referências que foram utilizadas. E isso. Excelente, Vitor, parabéns. Obrigado. Muito, muito interessante seu trabalho. Uma muito boa contribuição em vários sentidos. Obviamente, né, cada um vai vendo suas perspectivas, não posso deixar passar as indicações que tem a ver com as questões contrapontísticas, né, desses termos interpretativos. Justamente essa indicação se repete em vários outros tratados de outros instrumentos sobre esse modo de ornamentar e de acrescentar, sempre com a indicação, o limite de não deturpar a ideia melódica original ao ponto de que ela seja reconhecível, né? Então, havia uma grande liberdade. É muito interessante, inclusive, relacionado com o trabalho que apresentou Ricardo e tudo isso, porque sempre todos esses trabalhos com material do século XVIII, XIX, vão exatamente na direção contrária dessa sacralização da partitura que a gente vê muito hoje em dia, né? Que em geral, muitos têm a noção de que o que está escrito é uma coisa meio que intocável, não? Criando um pouco essa abordagem quase mítica de que o que está no papel é uma coisa meio que sagrada, quando na realidade isso é um meio e que há um espaço grande para a performance, para a criação. Na performance tem uma amplitude também de criação, chama o intérprete a participar para, como quem diz, complementar esse processo criativo. É o que chama Umberto Eco, que as obras são obras abertas, né? Então, às vezes, vejo com muita frequência que os alunos ficam um pouco engessados, não? Tentando reproduzir uma ideia que eles têm na cabeça um pouco inflexível, não? Quando, na realidade, dentro de certos parâmetros, podemos enriquecer o que está escrito e participar e dar vamos dizer, um toque pessoal, né? Bom, gostaria então de abrir o direito de palavra, dúvidas, questionamentos, alguma inquietação de acordo com os trabalhos que foram aqui apresentados, muito bem feitos pelos dois alunos de mestrado, né? Bom, parece que a exposição foi muito clara. Medina, eu ia fazer uma pergunta para o Ricardo. Sim, claro. Em relação à questão da transcrição.
como, assim, a apresentação de tem pouco tempo, né? Queria ver com relação ao que ele pensa, o que o teu trabalho, tua conclusão, que tu falou sobre perdas e ganhos, né? Sim. Os pontos positivos e negativos da transcrição. Então, o que tu conseguiu observar de concluir como ponto negativo que a transcrição ocasiona no repertório? No caso da transcrição, eu abordo isso também no meu PAIC de forma mais ampla. Tanto essa questão também de perdas e ganhos durante a transcrição. Eu faço também uma proposta de transcrição. E nesse artigo eu trago exatamente esses processos que foram abordados pelo Cardoso. E nessa questão depende muito por exemplo, do método que está sendo utilizado, no repertório que vai ser utilizado, porque varia. Esse é um ponto que eu cheguei também como resultado, tanto do conceito de transcrição, nessa questão de mudança de meio notacional com meio instrumental, vai depender também da relação do instrumento, porque o resultado de um repertório de guitarra barroca, por exemplo, com a transcrição nota-nota, vai ser diferente de um resultado de um alaúde, por exemplo, um repertório de alaúde. Porque tem a questão da reentrante, que o professor falou, tem a questão dos bordões do diapasão do alaúde, que ao transcrever pode ser evidenciado ou pode ser perdido. Então, tudo isso é uma questão de contexto. No exemplo, que vai dar esse contexto realmente desse qual foi a perda e qual foi o ganho. Mas sempre vai ter. Isso aí não sou eu que estou falando. É uma citação do Mami, no trabalho dele, que fala sobre essa perda e ganho, que também foi discutido pelo professor na apresentação anterior. Então, é mais ou menos nesse aspecto. Eu abordo, em cada exemplo, cada processo, eu coloco um exemplo, por exemplo, ou eu abro uma discussão em relação a essa questão de perdas ou ganhos. Tanto na questão do encordoamento, na sonoridade, na digitação, ou algum outro elemento que foi evidenciado ou deixado de lado ao realizar a transcrição. Eu não sei se ficou muito claro, mas assim, de forma para abranger mesmo a dúvida. Não, assim, tá claro. Assim, a maior dúvida é com relação, porque geralmente quando a gente faz esse tipo de trabalho, não fica muito, se a gente não parar mesmo para demonstrar, não fica muito explícito qual é a perda em si, né? Porque geralmente fica muito complexo, né? Você tratar, ainda mais quando tem que estar tratando de vários tipos de modelos de transcrição diferentes, né? Cada um tem seus prós e contras, né? Exatamente. Mas por isso que eu queria ver qual foi que tu tinha definido, assim, para encontrar o que seria o maior prejuízo, o que seria o maior ganho, né, na transcrição em si. Sim. No caso, depende sempre da proposta, que seria para fazer análise. Como eu citei, não existe só uma proposta, existem várias funções para fazer uma transcrição. Eu também abordo isso no meu trabalho, no PAIC, que a transcrição ela pode ser usada tanto para fazer uma transcrição voltada para a educação, voltada para a interpretação, voltada para a análise, e cada um desses processos vai ter a sua ferramenta, vai ter sua utilidade, e vai resultar de maneiras diferentes. Então, se eu quiser evidenciar o som original do instrumento na partitura, eu posso usar o nota-nota. Se eu quiser uma proposta para interpretar no violão, sem se preocupar muito em utilizar essas ferramentas, como o oitava de baixo, por exemplo, a acrescentação dos baixos, eu posso usar a transcrição comum. Então, isso vai variar da minha proposta. O que eu vou querer fazer com essa transcrição, o que eu vou querer apresentar. Então, a perda ou o ganho vai depender disso. Basicamente, no caso. Eu gostaria de fazer uma contribuição. Eu acho interessante que se considere a opção de levar este tipo de processo de transcrições e de interpretação para um contexto um pouco diferente daquele de ganhos e perdas, né? Porque o de ganhos e perdas tem uma conotação positiva ou negativa de acordo com o ponto de vista que se coloque. Porém, eu acho que estes processos, que são bastante comuns, normalmente, necessariamente, haverá sempre um processo de transformação, às vezes maior, às vezes menor, e que, inevitavelmente, vão acrescentando certas modificações à obra, ao ponto que, às vezes, a obra chega a ganhar uma dimensão completamente diferente, né? Talvez
fazendo uma comparação um pouco forçada com outro tipo de transcrições, quando nós vemos, por exemplo, a transcrição que foi já praticamente com arranjo todo, que se faz do quadro de uma exposição da obra original, que foi feita para piano, quando ela passa para uma versão orquestral, a maioria, inclusive, conhece a versão orquestral muito mais que a versão original. Ela chega a ser mais aceita, ela chega a ser mais reconhecida como se fosse a obra. O pessoal não sabe, né? Não liga e prefere essa versão. Outros têm umas transformações bastante poderosas, quando, por exemplo, Ravel faz o Ma Mère Loi. Ma Mère Loi são umas peças que são infantis, verdade? Elas são orquestradas, mas a obra orquestral, embora a melodia sejam melodias quase cantigas de crianças, quando se transforma para neste novo formato, elas alcançam uma dimensão que às vezes fica difícil, inclusive, ver essa origem infantil. Elas ganham uma dimensão de seriedade, de complexidade muito grande. Deixa de ser música infantil para ser música de adulto, embora as melodias sejam praticamente as mesmas. Então, esse processo, eu acho que deve ser mais ou menos, devemos pensar se realmente o que nós queremos no processo de transcrição é lhe dar um redimensionamento à obra, o que permita, o que hoje em dia mencionam muito, uma espécie de releitura, ou nós estamos fazendo uma transcrição com um intuito conservador, né? Com um intuito de preservar, né, alguma coisa. Então, obviamente, são critérios para serem aplicados, porém, é uma opinião muito pessoal, qualquer processo que tenha um certo grau de intervenção, mesmo uma transcrição, sempre vai ser traduzida numa modificação. Então, bom, era isso que queria comentar para vocês. Se alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, então parece que estamos alcançando o horário exato para finalizar nossa mesa de hoje. Então vou encerrar oficialmente a nossa atividade, não sem deixar de agradecer aos patrocinadores, né? Governo do Estado do Amazonas, a Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia, Inovação e Ciência, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, que fizeram possível este encontro, né? Este diálogo acadêmico em um tempo de pandemia que ha complicado muito as coisas. Porém, acho que nós estamos saindo muito bem. Parabéns, mais uma vez, para todas as apresentações, pelo excelente nível, pela clareza, e muito obrigado a todos os que prestigiaram esse trabalho. Boa tarde para todos. Boa tarde, Medina. Muito obrigado pela mediação, pelas contribuições, pela discussão, né? Uma boa mediação é aquela que a gente espera que contribua na discussão, né? Foi ótimo por te reencontrar, principalmente num momento como esse. Um forte abraço e até breve. Obrigado, amigo. Igualmente.